Olá pessoal, nossa aula de geografia de hoje é com relação ao continente americano, então iremos ver o seu desenvolvimento da distribuição da regionalização até os dias atuais. Então, dimensão e localização. Com área territorial de mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, o continente americano é o segundo mais extenso do mundo, superado apenas pelo continente asiático. Seu território é bastante alongado no sentido norte e sul, e há uma distância de quase 16 mil quilômetros entre o extremo norte e o extremo sul. Então, essa grande extensão é um dos fatores que explicam a diversidade natural de paisagens encontradas na América, como verificaremos os exemplos de abertura da unidade em outros que estudaremos adiante. Aqui a gente consegue ver nessa imagem do globo terrestre a expansão, a extensão do continente americano. E aí a gente percebe que ele vai desde o Polo Norte até o Polo Sul. E agora a gente vai ver a regionalização da América. Então, se tem alguns critérios que foram necessários para essa regionalização, e um dos primeiros é a regionalização física. Todas as propostas de regionalização são criações humanas, feitas com base em diferentes critérios para estudar diferentes fenômenos. O critério usado para definir a regionalização do continente americano em 3 Américas, que foi a América do Norte, América do Sul, América Central, foi a distribuição das terras no sentido norte e sul. Portanto, isso se torna uma regionalização física. E aqui a gente vê, a divisão que antes se tinha do norte e do sul. Então, a partir dessa linha do Equador, a gente consegue ver que os países do sul são os países em verde, enquanto os países do norte são os países nessa cor mais alaranjada. E a gente tem alguns aspectos em que até hoje determinam, aspectos, por exemplo, socioeconômicos, em que os países do norte eram considerados países desenvolvidos, enquanto os países do sul eram os países periféricos ou em desenvolvimento. A configuração territorial do continente americano permite distinguir 2 grandes porções de terras, a América do Norte e a América do Sul. Essas 2 Américas estão ligadas por um istmo, que com as ilhas próximas forma a América Central. Esta se subdivide em América Central continental, constituída pelo istmo, e a América Central insular, constituída pelas ilhas. Aqui a gente consegue ver o istmo. A gente consegue ver nas imagens abaixo que o istmo ele é uma porção de terra estreita, secada por água em 2 lados, e que conecta 2 grandes extensões de terra. E aqui a gente consegue ver, o istmo dividido pelos oceanos Pacífico e Atlântico. Então, aqui a gente tem a divisão fisiográfica do continente americano. E a gente consegue ver com mais clareza que aqui está a América do Norte, constituída pelo Canadá, Estados Unidos e México. Aqui a gente tem a América Central ao meio. E aqui a gente tem a América do Sul. E aí você tem a regionalização histórico-cultural. Esse processo de colonização, a língua falada e outros aspectos relacionados à cultura das nações colonizadoras predominantes e dos diversos povos originários são alguns dos critérios adotados na regionalização histórico-cultural do continente americano. Lembrando que antes se existia a colonização, muitos países foram colonizados, principalmente o continente americano. Porém, o continente americano, por ter essa sua subdivisão, a gente está vendo aí a América Anglo-Saxônica, que era formada pelos Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, em que o México ele estava inserido nessa divisão histórico-cultural, e aí os Estados Unidos, a América do Norte, essa América Anglo-Saxônica, ela teve uma exploração de povoamento.
As pessoas que chegavam achavam interessante e começaram a residir. Lógico que teve a exploração de início de mão de obra, como ocorreu no Brasil, mas não foi o tanto que ocorreu na América Latina, que foi um país altamente explorado, não somente de matérias-primas, como também da população nativa da época, a exemplo dos indígenas e depois, logo depois, dos africanos que foram trazidos do continente da África. E a gente também percebe que o dialeto ele influenciou muito, porque os colonizadores, quando vieram, eles inseriram as suas culturas, né? Eles quiseram impor os seus costumes nos países que eles estavam descobrindo. E aí tem a América Latina, né, que foi colonizada principalmente por portugueses e espanhóis. E por esse motivo, nessa parte do continente americano, as línguas oficiais na maioria dos países são o português e o espanhol, e línguas de origem latina, né, provindas do latim. E aí a gente vê aqui a América Latina, como eu já tinha dito antes, são esses países que formavam essa subdivisão, desde o México, na América Central, até a América do Sul. E aí também tem a América Anglo-Saxônica, onde o inglês é a língua predominante e foi colonizada principalmente por ingleses. A principal diferença entre a América do Norte e a América Anglo-Saxônica é a sua composição, enquanto que a América do Norte é composta por México, Estados Unidos e Canadá. A América Anglo-Saxônica é composta somente por os Estados Unidos. E aqui a gente consegue ver nesses mapas, né, que a América Anglo-Saxônica era composta pelos Estados Unidos e Canadá. Aqui a gente consegue ver na imagem direita que somente tem os Estados Unidos e o Canadá. Desculpa, gente, tá aqui. Enquanto que na América do Norte, ela é composta pelo México, Estados Unidos e Canadá. Então, o México, ele estava excluído dessa divisão da América Anglo-Saxônica. E aqui a gente consegue ver outra característica, né, da época, em que a América do Norte era a América desenvolvida e a América emergente é esses em verdes, né, os países que estão em desenvolvimento, saindo da linha da pobreza. E temos nessa cor rosa países em que é composto de base mineral, né? A economia é composta por base mineral. E temos esse marrom, que é a América de economia de base agropecuária, ou seja, voltada para o setor primário. Ao analisar as línguas faladas na América, podemos observar algumas exceções. Na América Latina, o espanhol divide o posto de língua oficial com o inglês, o francês, o holandês, o português e outras línguas indígenas, como o Quechua, o Amairá e o Guarani. Na América Anglo-Saxônica, o francês é a segunda língua oficial do Canadá. Lembrando que tem o inglês. Então, do ponto de vista cultural, a grande diversidade de manifestações entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, que carregam elementos da cultura dos povos nativos, dos povos colonizadores e que se transformaram à medida que o contato entre eles foi se aprofundando. E aí se tornou esse misto de desenvolvimento, né, que temos de várias culturas, principalmente aqui no Brasil, quando a gente observa as várias regiões que existem. Então, se tem os aspectos naturais, se tem os aspectos econômicos, se tem os aspectos políticos, se tem os fenômenos naturais, mas também a questão cultural, é o desenvolvimento cultural que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, gente, nossa aula fica por aqui. Peço que anotem as dúvidas no caderno, a gente se vê na aula online.